Eu achei que ia morrer de vergonha naquele dia. Não morri, mas algo dentro de mim morreu, e talvez tenha sido melhor assim. Meu nome é Vera, tenho 67 anos. Criei 3 filhos sozinha depois que meu marido faleceu, há quase 20 anos. Trabalhei como auxiliar de limpeza num hospital durante 32 anos. Acordava às 4 da manhã, voltava para casa às 3 da tarde e ainda fazia bico passando roupa para fora nos fins de semana. Nunca fui de reclamar. Aprendi cedo que quem reclama demais não anda para frente. Então eu só trabalhava, pagava as contas, criava meus filhos e pedia a Deus que me desse saúde para continuar. Quando me aposentei há 5 anos, achei que ia finalmente descansar. E descansaria, se não fosse essa mania que a gente tem de querer ajudar os filhos. A gente acha que precisa estar ali, sabe? Acha que sem a gente eles não conseguem. Eu sei que você que está me ouvindo talvez entenda isso. A gente se dedica tanto, por tanto tempo, que quando para, parece que perdeu o sentido. Então a gente continua ajudando, continua dando, continua se anulando sem nem perceber. Minha filha do meio, a Jéssica, sempre foi a mais próxima de mim. Dos 3, ela era a que mais ligava, a que mais visitava, a que pedia conselho. Casou há 8 anos com o Rodrigo. No começo eu achei ele meio esquisito. Sabe aquele tipo de gênio que fala muito, que promete muito, mas que você olha e sente que tem algo errado? Era isso. Mas eu não falei nada, porque mãe que fala mal do genro via a vilã da história. Então eu calei, fingi que estava tudo bem, fingi que confiava. Eles tiveram 2 filhos, meus netos, Lorenzo e Maria Eduarda. Eu amo essas crianças mais que tudo nessa vida. Desde que nasceram eu estava lá, ajudava com tudo. Buscava na escola quando os pais não podiam, ficava com eles quando estavam doentes, levava no médico, fazia comida, comprava material escolar, roupa, remédio. Tudo que uma avó faz, eu fazia. E fazia com amor. O Rodrigo sempre foi meio largado com dinheiro. Trocava de emprego direto. Começava num lugar, saía em 3 meses. Começava em outro, também não durava. A Jéssica trabalhava como balconista numa loja de roupas. Ganhava pouco. Eu via a dificuldade deles e ajudava. Comprava um pacote de arroz aqui, pagava uma conta de luz ali. Não era todo mês, mas era frequente. E eu nunca cobrei. Nunca joguei na cara. Porque para mim ajudar filho não é investimento. É amor. Um dia, há uns 2 anos, a Jéssica veio aqui em casa com o Rodrigo. Eles estavam precisando fazer umas compras grandes. Fralda, leite, essas coisas de bebê que são caras. Ela me pediu se podia usar meu cartão para parcelar. Eu disse que sim, claro que sim. Só que aí o Rodrigo disse que era melhor ele mesmo fazer, porque ele entendia mais de aplicativo, de banco, essas coisas. Eu achei estranho, mas entreguei meu celular. Ele instalou o aplicativo do banco, pediu minha senha. Eu dei, sem desconfiar de nada. Ele fez as compras, parcelou em não sei quantas vezes. Me devolveu o celular, agradeceu, foi embora. E eu achei que estava tudo certo, que tinha ajudado minha filha e meus netos, que era só isso. Mas não era. Passaram alguns meses, eu comecei a notar que meu limite do cartão estava sempre estourado. Eu usava pouco, comprava no mercado, pagava a farmácia, a conta de luz, internet, coisas básicas. Mas toda vez que eu ia usar, o cartão estava no limite. Eu ligava no banco, eles falavam que tinha compras recentes, eu perguntava aonde e me davam um nome de lojas que eu nunca tinha entrado na vida. Loja de eletrônicos, loja de roupas masculinas, loja de perfume caro. Eu achava que era erro do sistema. Cancelei o cartão, pedi outro, mesma coisa. Aí eu comecei a desconfiar. Foi numa tarde de quinta-feira que eu descobri. Eu estava mexendo no aplicativo do banco, tentando entender aquelas compras, quando vi um botão escrito Cartões Vinculados. Cliquei. E apareceu lá um cartão adicional no nome dele, Rodrigo Henrique da Silva, ativo desde 6 meses atrás. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Ele tinha aberto um cartão adicional, usando minha conta, meu limite, meu CPF, e eu não sabia de nada. Fiquei olhando para aquela tela sem conseguir respirar direito. As compras eram todas dele. Tênis de marca, relógio, perfume importado, jantar em restaurante caro, combustível, supermercado, tudo na minha conta, tudo no meu nome.
E eu ali, com 67 anos, viúva aposentada, sendo roupada pelo genro. Não, espera, roubada não, porque roubo a gente denuncia. Roubada é quando você sabe quem foi e vai atrás. Mas quando é alguém da família, a gente não sabe o que fazer. A gente fica com vergonha, com medo, com culpa. Porque se a gente denuncia, é a gente que vira errada. É a gente que vai ser acusada de querer destruir a família. Fiquei 3 dias sem falar nada. Olhava para o celular, via as notificações de compra e sentia uma coisa horrível no peito. Uma mistura de raiva, de tristeza, de humilhação. Eu que trabalhei a vida inteira, eu que criei meus filhos sozinha, eu que nunca pedi nada para ninguém, estava sendo usada. E o pior, pela minha própria família. No 4º dia, eu liguei para Jéssica. Disse que precisava falar com ela. Ela veio no mesmo dia, no fim da tarde. Sentou na minha mesa da cozinha, tomou café, me perguntou se estava tudo bem. Eu respirei fundo, mostrei o celular, mostrei o extrato, mostrei o cartão adicional. Ela ficou pálida. Não disse nada no começo, só olhou. Depois desviou o olhar e murmurou que não sabia de nada. Eu perguntei como ela não sabia, se ela era casada com ele, se morava na mesma casa, se via as compras chegando. Ela começou a gaguejar. Disse que ele tinha falado que era um cartão da empresa, que era benefício do trabalho novo, que ela nunca desconfiou. Mas eu vi nos olhos dela. Ela sabia. Talvez não soubesse todos os detalhes, mas sabia que tinha algo errado. E escolheu fingir que não sabia, porque é mais fácil fingir do que enfrentar. Aí ela mudou o tom. Disse que eu estava exagerando, que o Rodrigo só tinha feito aquilo para ajudar porque eles estavam com dificuldade, que ele ia pagar tudo, que eu não precisava ficar assim, que era coisa pouca, que família é para isso mesmo, ajudar um ao outro. E foi nessa hora que eu senti a primeira facada de verdade. Não foi a descoberta do cartão. Foi ouvir minha própria filha minimizando o que estava acontecendo, tratando minha dor como exagero, como se eu fosse uma velha paranoica, confusa, que não entendia as coisas. Eu disse para ela que não era exagero, que mexer na conta de outra pessoa sem autorização é crime, que eu podia estar com 67 anos, mas ainda sabia a diferença entre ajudar e ser usada. Ela levantou, irritada, disse que eu estava sendo injusta, que o Rodrigo sempre me respeitou, que eu estava criando caso à toa. E foi embora. Se você já passou por isso, por ser desacreditada por quem você ama, escreve aí: eu mereço respeito. Fiquei sozinha na cozinha. O café dela ainda estava pela metade na xícara. Eu olhei para aquilo e chorei. Chorei calada, porque já não tinha mais ninguém para ouvir. Chorei porque percebi que, para minha filha, eu era descartável, que meu nome, minha conta, minha vida podiam ser usados sem problema nenhum, desde que fosse conveniente para ela. Naquela noite eu não dormi. Fiquei deitada no escuro, repassando tudo na cabeça. As ajudas que eu dei, o dinheiro que eu emprestei e nunca cobrei de volta, as vezes que deixei de comprar algo para mim para poder ajudar eles. E agora isso, essa humilhação. No dia seguinte o Rodrigo apareceu aqui. Bateu na porta, entrou sem esperar eu chamar, sentou na sala e disse que a Jéssica tinha contado, que ele vinha resolver. Eu perguntei como ele ia resolver. Ele deu de ombros, disse que ia pagar aos poucos, que não era para eu ficar assim, que não tinha sido nada demais. Nada demais. Eu perguntei se ele tinha pedido minha autorização para abrir aquele cartão. Ele disse que não, mas que tinha sido para facilitar, que eu ia acabar esquecendo mesmo, que era melhor ele cuidar dessas coisas porque eu não entendia muito de tecnologia, que ele tinha feito por mim, na verdade. Por mim. Ele falava com aquela voz mansa, condescendente, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança burra. E eu fui percebendo ali naquela sala que ele nunca me respeitou, que para ele eu sempre fui só um recurso, um CPF disponível, uma conta com limite, uma velha que ele podia manipular, porque achava que eu não ia reagir. E por muito tempo ele estava certo. Eu não reagi. Eu abaixei a cabeça, aceitei, fingi que estava tudo bem. Porque é isso que a gente aprende, não é? A não criar problema, a não causar, a engolir a dor e seguir em frente. Mas naquele dia, alguma coisa mudou. Eu disse para ele que queria a senha do aplicativo de volta. Ele riu, perguntou por quê, se ele já estava cuidando de tudo. Eu repeti: quero a senha. Ele bufou, pegou o celular dele, mexeu um pouco e disse que tinha mudado a senha por segurança.
mas que podia me dar depois. Por segurança, ele tinha mudado a senha da minha própria conta e eu nem sabia. Levantei, fui até a cozinha, peguei meu celular e liguei para o banco, na frente dele. Pedi para bloquear o cartão adicional imediatamente. A atendente perguntou se eu tinha certeza. Eu disse que sim, que era fraude, que eu não tinha autorizado. Rodrigo se levantou de um pulo, disse que eu estava louca, que ia ferrar tudo, que ele tinha parcelas para pagar, que eu não podia fazer aquilo. Eu desliguei a ligação e olhei para ele. Disse que ele tinha 10 segundos para sair da minha casa. Ele ficou me encarando, tentou argumentar, tentou me convencer, tentou me intimidar, mas eu não desviei o olhar. E depois de um tempo, ele saiu, bateu a porta com força, foi embora. E eu fiquei ali, tremendo, tremendo de medo, de raiva, de alívio, porque pela primeira vez em muito tempo eu tinha dito não. Nos dias seguintes, comecei a juntar provas, prints das conversas, dos extratos, das compras, guardei tudo numa pasta. Fui até o banco pessoalmente, conversei com o gerente, expliquei a situação. Ele me orientou a registrar um boletim de ocorrência. Eu registrei. Também pedi para mudarem todas as minhas senhas, para cancelar o acesso remoto, para bloquear qualquer tentativa de abertura de crédito no meu nome. O gerente foi gentil, mas eu vi a pena nos olhos dele. Aquela pena que a gente sente quando vê uma idosa sendo enganada pela própria família. E aquilo doeu mais que tudo, porque eu não queria pena, eu queria respeito. A Jéssica me ligou 3 vezes naquela semana. Eu não atendi. Ela mandou mensagem, disse que eu estava exagerando, que ia destruir o casamento dela, que os filhos iam sofrer, que eu era egoísta, que não tinha coração. Egoísta, eu, que dei a vida pelos meus filhos, que abri mão de tudo por eles, agora era egoísta por me proteger. Se você já foi chamada de egoísta por colocar limites, comenta. Chega de humilhação. Na semana seguinte, ela apareceu aqui. Tocou a campainha, eu abri. Ela estava com os olhos inchados. Disse que o Rodrigo estava furioso, que tinha brigado com ela, que estava tudo uma bagunça, que era tudo culpa minha. Culpa minha. Eu deixei ela falar, deixei ela desabafar. E quando ela terminou, eu disse a verdade. Disse que não era culpa minha, que eu não tinha a obrigação de sustentar a irresponsabilidade do marido dela, que eu não era banco, que eu era mãe, era avó, mas que isso não significava que eu podia ser usada, que respeito não é opcional, que confiança não é autorização. Ela começou a chorar, disse que eu estava sendo dura demais, que eles estavam com dificuldade, que eu podia ajudar mais um pouco, que era só até eles se ajeitarem. Eu perguntei. Até quando? Até eu morrer? Até eu não ter mais nada? Ela não respondeu. Foi embora chorando, e dessa vez eu não chorei. Eu só fechei a porta e respirei. Porque pela primeira vez eu tinha escolhido a minha paz. Mas a história não acabou aí. Porque quando você coloca limite em gente que nunca respeitou o limite, vem a retaliação. 2 semanas depois, minha neta mais velha, a Maria Eduarda, ligou para mim. Ela tem 9 anos. Me ligou chorando, dizendo que a mãe tinha falado que a vovó não gostava mais deles, que a vovó estava brava, que a vovó não ia mais buscar na escola, não ia mais fazer bolo, não ia mais nada. E aquilo foi a pior parte. Porque eles usaram as crianças. Usaram os meus netos para tentar me manipular, para tentar me fazer sentir culpada, para tentar me dobrar de novo. Eu conversei com a Maria Eduarda, expliquei do jeito que dá para explicar para uma criança de 9 anos, disse que vovó ama ela e o irmão mais que tudo, que isso nunca vai mudar, mas que tem coisas de adultos que precisam ser resolvidas, que às vezes as pessoas que a gente ama fazem coisas erradas e a gente precisa se proteger. Ela não entendeu muito bem, mas disse que me amava e desligou. Fiquei olhando para o celular. Pensei em ceder. Pensei em ligar para Jéssica e dizer que estava tudo bem, que podia voltar tudo ao normal, que eu relevava. Mas aí eu lembrei. Lembrei das faturas que chegavam e eu não entendia. Lembrei da voz do Rodrigo me tratando como idiota. Lembrei da minha filha dizendo que eu estava exagerando. Lembrei de quantas vezes eu me anulei e me diminuí, fingi que estava tudo bem só para não criar problema. E pensei, até quando?
Até quando eu vou aceitar ser desrespeitada em nome do amor? Amor não é isso. Amor não é ser capacho. Amor não é deixar pisarem na gente e ainda agradecer. Então eu não liguei. Não cedi. Só respirei fundo, fiz um chá de camomila e fui dormir. Passou um mês. Ninguém apareceu. Ninguém ligou. Era como se eu tivesse deixado de existir. E no começo doeu. Doeu muito, porque solidão na velhice é uma coisa cruel. A gente já perdeu tanta gente, já viu tanta coisa, e aí quando os filhos se afastam, parece que não sobrou mais nada. Mas aos poucos eu fui percebendo uma coisa. Eu estava sozinha, mas eu estava em paz. Não tinha mais aquela angústia no peito. Não tinha mais aquele medo de abrir o aplicativo do banco e ver uma compra que eu não fiz. Não tinha mais aquele aperto de ser tratada como confusa, como velha, como inútil. Eu estava sozinha, mas eu estava inteira. E isso valia mais que qualquer companhia falsa. Um dia, a vizinha aqui do lado, a dona Lourdes, veio tomar café. A gente conversou sobre a amenidade, sobre a novela, sobre o preço das coisas no mercado, e no meio da conversa ela me perguntou se estava tudo bem com a Jéssica, porque fazia tempo que ela não via minha filha por aqui. Eu disse que estávamos afastadas, que tinha acontecido umas coisas. Ela não perguntou o quê, só pegou na minha mão e disse: "Filha, limite também é amor." E foi só. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Limite também é amor. Porque quando a gente coloca limite, a gente está dizendo: eu me respeito. Eu não aceito qualquer coisa. Eu tenho valor. E isso é um ato de amor. Com a gente mesma. Se você entende o que eu estou dizendo, comenta. Eu escolho minha paz. Passaram mais 2 semanas. E aí, numa quinta-feira à tarde, a Jéssica apareceu. Tocou a campainha. Eu abri. Ela estava diferente. Mais magra, olheira funda. Ela me pediu para conversar. Eu deixei ela entrar. Sentamos na sala. Ela não falou nada no começo. Só ficou olhando para o chão. E depois começou. Disse que o Rodrigo tinha perdido o emprego de novo, que eles estavam com dívida, que ela tinha descoberto que ele abriu o cartão em nome de outras pessoas também. Não só eu, mas a mãe dele, a irmã, um primo, e que ela não sabia o que fazer. Eu ouvi tudo, e quando ela terminou, eu perguntei: "E o que você quer de mim?" Ela me olhou e disse: "Eu quero pedir desculpas." Foi a primeira vez que ela pediu desculpas. A primeira vez, em 2 meses, que ela reconheceu que eu tinha razão. Ela chorou. Disse que tinha passado esse tempo todo brigando com o Rodrigo. Que tinha tentado defender ele. Que tinha tentado acreditar que ele ia mudar. Que ia apagar tudo. Que ia consertar. Mas que só piorou. E que agora ela estava vendo o que eu já tinha visto há muito tempo. Que ele nunca teve respeito. Nem por mim. Nem por ela. Nem pelos filhos. E que ela tinha medo. Medo de separar. Medo de ficar sozinha. Medo de não conseguir sustentar as crianças. E que por isso, tinha preferido me culpar. Porque era mais fácil me culpar do que aceitar que tinha se casado com a pessoa errada. Eu não julguei. Não briguei. Só escutei. Porque eu sei o que é ter medo. Eu sei o que é se sentir presa. Mas aí eu disse uma coisa que precisava ser dita. Eu disse: "Jéssica, eu te amo. Eu amo meus netos. Mas eu não vou mais abrir mão de mim por causa de vocês. Eu vou ajudar no que eu puder. Do jeito que eu puder. Mas nunca mais vou deixar ninguém me desrespeitar. Nem ele. Nem você." Ela balançou a cabeça e disse que entendia. Nos dias seguintes ela começou a tomar decisões. Conversou com um advogado. Começou a separar as contas dela das dele. Pediu ajuda para a mãe dele buscar as crianças, porque ela precisava fazer hora extra no trabalho. E eu ajudei também, mas com limite. Eu buscava na escola quando podia, fazia comida quando tinha tempo, mas não mais do que eu conseguia, não mais do que era saudável para mim. E sabe o que aconteceu? Nada explodiu. Ninguém morreu. A vida continuou. Só que agora, com respeito. O Rodrigo sumiu. Não sei onde ele tá. Ouvi dizer que foi pra casa da mãe no interior. A Jéssica entrou com a separação. Tá devagar, mas tá indo. E as crianças estão bem. Confusas, mas bem. E eu tô aqui, viva.
inteira, em paz. Porque eu aprendi uma coisa nesses meses todos. Aprendi que amor verdadeiro não te diminui, não te usa, não te faz sentir culpa por existir. Amor verdadeiro te respeita, te vê, te valoriza. E que quando a gente abre mão de si mesma para agradar os outros, a gente não está amando. A gente está se destruindo. Eu passei a vida inteira achando que ser mãe era se sacrificar, era dar tudo, era não sobrar nada. E em parte é, mas sacrifício não é humilhação. Sacrifício não é ser usada. Sacrifício é escolha. E quando deixa de ser escolha e vira obrigação imposta pelos outros, isso não é mais amor, é abuso. E eu não mereço abuso. Você também não. Hoje eu acordo, faço meu café, cuido da minha casa, vejo meus netos quando posso, ajudo minha filha quando ela pede com respeito, e quando deito à noite eu durmo em paz, porque eu não devo nada para ninguém, porque eu não tô carregando o peso de ser usada, de ser desrespeitada, de ser invisível. Eu voltei a existir, e existir não é egoísmo, é direito. Se alguém da sua família já tentou te fazer sentir culpa por se proteger, escreve: eu tenho direito à minha paz. Tem gente que vai dizer que eu exagerei, que eu devia ter relevado, que família é sagrada, que não era pra tanto. E tudo bem, cada um carrega o fardo que quer. Eu cansei de carregar o fardo dos outros. Tem gente que vai dizer que eu sou dura, fria, rancorosa, mas eu não sou. Eu só aprendi que perdoar não é esquecer, e que reconstruir confiança leva tempo, e que algumas pontes, quando queimam, não dá para reconstruir do mesmo jeito. E tem gente que vai me entender, que vai saber exatamente do que eu tô falando, porque também já foi diminuída, usada, desrespeitada, e também precisou gritar por dentro: chega. Para essas pessoas eu digo: você não está sozinha, você não está errada, você não é egoísta, você é humana. E você merece respeito. Limite não é falta de amor. Limite é sobrevivência. Eu sei que a minha história não tem um final feliz daqueles de filme, não teve reconciliação emocionante, não teve pedido de desculpas público, não teve o genro se ajoelhando e chorando arrependido. A vida real não é assim. A vida real é suja, dolorida, cheia de pontas soltas. Mas tem uma coisa que eu conquistei. Eu conquistei a minha dignidade de volta. E isso, para mim, vale mais que qualquer final feliz inventado. Hoje, quando eu olho no espelho, eu vejo uma mulher que errou, que confiou demais, que se anulou por muito tempo. Mas também vejo uma mulher que reagiu, que disse não, que escolheu a própria paz, mesmo sabendo que ia doer, mesmo sabendo que ia ficar sozinha. E sabe de uma coisa? Solidão com dignidade dói muito menos que companhia com humilhação. Antes eu tinha casa cheia, gente entrando e saindo, pedindo, cobrando, usando, e eu me sentia vazia. Agora eu tenho silêncio, mas é um silêncio meu, é um silêncio que eu escolhi. E dentro desse silêncio, eu me encontrei de novo. Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Não sei se a Jéssica vai realmente se separar, se vai conseguir se manter sozinha, se vai se afastar de mim de novo. Não sei se os netos vão crescer me culpando, se vão entender, se vão lembrar de mim com carinho ou com mágoa. Mas eu sei de uma coisa. Eu fiz o que precisava ser feito. Eu me protegi. Eu disse não. E isso ninguém tira de mim. Porque no final das contas, a gente não tem controle sobre o que os outros fazem. A gente não tem controle sobre o que os outros pensam de nós. A gente só tem controle sobre como a gente reage, sobre o que a gente aceita, sobre onde a gente traça a linha. E eu tracei a minha linha. Demorei, mas tracei e não volto atrás. Se você está passando por algo parecido, se está sendo usada, desrespeitada, diminuída e está com medo de reagir porque acha que vai perder todo mundo, eu te digo uma coisa: você pode perder mesmo. Pode perder gente, pode perder proximidade, pode perder essa ilusão de família perfeita que você tinha na cabeça. Mas sabe o que você vai ganhar? Você mesma. Você vai ganhar a sua paz, o seu sono, a sua dignidade, a sua voz. E isso ninguém pode tirar. Amor verdadeiro não te machuca, não te diminui,
não te usa. E se alguém diz que te ama, mas te trata como se você não tivesse valor, não é amor, é manipulação. Eu aprendi isso tarde, mas aprendi. E agora eu vivo de um jeito novo, mais leve, mais atenta, mais firme. Eu não sou mais aquela mulher que abaixa a cabeça e aceita. Eu sou a mulher que olha nos olhos e diz: não, não comigo, não mais. E se isso faz de mim a vilã da história na cabeça de alguém, tudo bem. Eu prefiro ser a vilã da história dos outros do que a vítima da minha própria vida. Eu escolhi a minha paz. Eu escolhi o meu respeito. Eu escolhi a minha dignidade. E se você está ouvindo isso e está sentindo esse aperto no peito, esse medo de se posicionar, de dizer não, de colocar limite, eu te peço uma coisa. Respira. Respira fundo e lembra que você não está aqui para ser usada. Você está aqui para viver, para ser respeitada, para ser inteira. E ninguém tem o direito de te tirar isso. Ninguém. Nem o genro que pegou sua senha, nem a filha que te chamou de exagerada, nem o neto que te ligou chorando, nem a sociedade que te diz que mãe aguenta tudo, nem a religião que te diz que tem que perdoar sempre, nem a sua própria culpa que insiste em te dizer que você é egoísta. Você não é egoísta, você é sobrevivente. E sobreviver, às vezes, é dizer não, é fechar a porta, é bloquear o cartão, é mudar a senha, é registrar o boletim, é sentar na frente do gerente e explicar, com vergonha, mas com firmeza, que você foi enganada pela sua própria família. É chorar sozinha na cozinha, é não dormir durante semanas, é sentir medo de ficar sozinha para sempre. Mas também é acordar um dia e perceber que o medo passou, que a raiva passou, que a culpa passou, e que o que ficou foi você, inteira, em paz, livre. E isso, meu bem, isso não tem preço. Eu sou a Vera, tenho 67 anos, criei 3 filhos sozinha, trabalhei a vida inteira, ajudei quando pude, amei sem medida e quase me perdi no meio disso tudo. Mas eu reagi, eu me levantei, eu disse não. E agora eu estou aqui, viva, inteira, em paz, porque eu aprendi que amor não é se anular, que respeito não se implora. Que a gente pode amar a família e ainda assim se proteger. E que no final das contas, a única pessoa que vai estar com a gente até o último dia somos nós mesmas. Então a gente tem que se escolher, tem que se respeitar, tem que se amar. E foi isso que eu fiz. Hoje, quando olho para trás, eu não me arrependo. Não me arrependo de ter bloqueado aquele cartão. Não me arrependo de ter ido ao banco. Não me arrependo de ter colocado o limite. Porque foi naquele momento, naquela decisão, que eu deixei de ser invisível. A gente passa a vida inteira sendo ensinada a ser invisível, sabia? A não incomodar, a não reclamar, a aceitar. Principalmente nós, mulheres da minha geração. A gente aprendeu que o nosso valor estava em servir, em cuidar, em se sacrificar calada. E aí chega um momento que a gente olha no espelho e não se reconhece mais. Porque a gente se apagou tanto, se diminuiu tanto, que não sobrou nada. Só um corpo cansado servindo os outros. E quando a gente tenta recuperar um pedaço de si mesma, vem a culpa, vem a acusação, vem gente dizendo que a gente mudou, que a gente tá estranha, que a gente não é mais a mesma. E sabe de uma coisa? Eles estão certos. A gente não é mais a mesma. Porque a gente acordou. Teve uma noite, uns 3 meses depois de tudo isso, que eu tava deitada na cama, sem sono, pensando na vida. E veio na minha cabeça uma lembrança antiga. Eu devia ter uns 35 anos. Meu marido tinha acabado de falecer. Eu tava quebrada, desesperada, sem saber como ia criar 3 filhos sozinha. E uma vizinha, que já morreu, Dona Irene, veio aqui em casa. Trouxe uma marmita, sentou comigo na cozinha e disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ela disse: Vera, você vai passar por muita coisa ainda. Vai ter dia que você vai querer desistir. Mas eu vou te falar uma coisa. Mulher que cria filho sozinho não quebra fácil. A gente dobra, a gente racha, a gente sangra por dentro. Mas não quebra, porque a gente não pode.
Então você levanta, você respira e você continua. E um dia, quando seus filhos estiverem grandes, você vai olhar para trás e vai ver que você não sobreviveu. Você venceu. E naquela época eu não entendi muito bem o que ela quis dizer. Eu só agradeci, comi a marmita e continuei. Continuei trabalhando, criando, lutando. E achei que isso era vencer. Achei que vencer era só não morrer. Era só chegar no fim do mês com as contas pagas e os filhos alimentados. Mas não era. Vencer não é só sobreviver. Vencer é se manter inteira. É chegar no fim da vida e ainda se reconhecer. Ainda ter dignidade. Ainda ter voz. E eu quase perdi isso. Quase. Mas hoje eu entendo o que Dona Irene quis dizer. Eu não quebrei. Eu dobrei, rachei, sangrei por dentro. Mas não quebrei. E agora, depois de tudo, eu tô de pé. Não do mesmo jeito, mas de pé. Teve um domingo há algumas semanas que a Maria Eduarda me ligou. Ela me perguntou se podia vir passar a tarde aqui comigo. Só ela. Sem a mãe, sem o irmão. Só ela. Eu disse que sim. Ela chegou no meio da tarde, com uma mochila nas costas. Entrou, me deu um abraço apertado e foi direto para a cozinha. Diz que queria aprender a fazer bolo. O bolo de fubá que eu sempre fazia. A gente passou a tarde inteira ali, misturando os ingredientes, conversando, rindo. Ela me contava sobre a escola, sobre as amigas, sobre um desenho que ela estava fazendo. E eu ouvia, só ouvia, sem pressa, sem peso, sem aquele nó no peito de achar que eu estava devendo alguma coisa. No final, quando o bolo estava pronto, ela sentou na mesa da cozinha, comeu um pedaço enorme e disse: "Vovó, eu sinto sua falta." Eu senti um aperto no peito, mas não era o aperto de antes, não era culpa, era saudade. E saudade a gente aguenta, saudade é humana. Eu disse que também sentia falta, que sempre ia sentir, mas que às vezes a gente precisa se afastar um pouco para poder voltar de um jeito mais saudável. Ela não entendeu completamente, mas balançou a cabeça e continuou comendo o bolo. Quando ela foi embora, já estava escurecendo. Eu fiquei na porta vendo ela entrar no carro da mãe. A Jéssica acenou para mim, de longe. Eu acenei de volta. E foi só isso. Não teve abraço, não teve lágrima, não teve reconciliação dramática. Só um aceno, um reconhecimento de que a gente ainda existe uma para outra, mesmo que de longe, mesmo que diferente. E sabe de uma coisa? Está bom assim. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser como era antes. Só precisa ser verdadeiro. Se você já precisou se afastar de alguém que ama para se proteger, comenta: eu escolho verdade, não perfeição. Às vezes a gente acha que amor é proximidade, que amor é estar sempre junto, sempre disponível, sempre presente. Mas não é. Amor é respeito. E às vezes, respeito é distância. É dar espaço, é deixar cada um cuidar de si. Eu amo minha filha, amo meus netos, mas eu não posso mais viver a vida deles, não posso mais carregar o peso das escolhas deles. Eu tenho a minha própria vida, e essa vida eu escolho viver com dignidade. Teve gente da família que me criticou. Meu filho mais velho, Daniel, me ligou um dia e disse que eu estava sendo radical, que eu devia perdoar, que família para sempre, que não era para tanto. Eu ouvi ele falar, respirei fundo e disse: "Filho, você não estava aqui, você não viu o que eu passei. Então, com todo respeito, você não tem autoridade para me dizer como eu devo reagir." Ele ficou em silêncio e depois disse que eu tinha mudado, que eu nunca tinha falado com ele daquele jeito. E eu disse: "É verdade, eu mudei e não peço desculpas por isso." E desliguei. Não foi fácil, não foi. Porque a gente passa a vida inteira querendo a aprovação dos filhos, querendo ser a mãe perfeita, compreensível, disponível. E quando a gente se posiciona, quando a gente diz não, a gente vira a vilã. E isso dói, mas dói menos que se trair. Hoje minha relação com o Daniel está um pouco distante também. Ele não entende, acha que eu exagerei, acha que eu devia relevar, esquecer, seguir em frente. Mas eu não vou fazer isso. Porque seguir em frente não é esquecer. Seguir em frente é lembrar e escolher não deixar que aquilo te destrua de novo.
Meu filho mais novo, o Rafael, foi o único que me apoiou de verdade. Ele me ligou assim que soube e disse: "Mãe, eu sempre achei esse cara esquisito. Você fez certo. E se precisar de alguma coisa, pode contar comigo." E só isso já foi o suficiente. Não precisei de discurso, não precisei de validação dramática. Só precisei saber que alguém estava do meu lado, que alguém me via, que alguém entendia. E isso me deu força para continuar. Porque a verdade é essa: a gente não precisa que todo mundo entenda, a gente não precisa que todo mundo aprove. A gente só precisa de algumas pessoas, às vezes uma só, às vezes nenhuma, às vezes só a gente mesma. Eu tenho me bastado, e isso é libertador. Claro que tem dias difíceis, tem dias que bate a solidão, tem dias que eu olho pro celular e queria que a Jéssica me mandasse uma mensagem boba, qualquer coisa, só para eu saber que ela lembra de mim. Tem dias que eu queria estar na casa dela, brincando com os netos, sendo a avó presente de antes. Mas aí eu lembro do desrespeito, lembro da humilhação, lembro de como eu me sentia pequena, invisível, usada. E aí eu respiro fundo e agradeço por ter saído daquilo. Porque solidão não mata, mas desrespeito mata aos poucos, mata a autoestima, mata a dignidade, mata a vontade de acordar. E eu não quero morrer assim. Eu não mereço morrer assim. Nenhuma de nós merece. Eu comecei a fazer umas coisas pra mim, coisas pequenas, mas que fazem diferença. Voltei a ir na igreja, não por obrigação, mas porque eu gosto. Gosto de sentar lá, ouvir os hinos, sentir aquela paz. Entrei num grupo de artesanato com umas senhoras do bairro. A gente se reúne toda quarta-feira na casa de uma delas. Fazemos crochê, bordado, conversamos, rimos. É simples, mas é bom. E sabe o que essas mulheres têm em comum? Todas passaram por algo parecido. Todas, de um jeito ou de outro, foram desrespeitadas, usadas, diminuídas. E todas reagiram e estão aqui, vivas, inteiras, remendadas, mas inteiras. Tem uma delas, a dona Marilene, que o filho roubou todas as economias dela, limpou a conta, fugiu. Ela nunca mais viu. E mesmo assim ela tá lá, toda quarta-feira, sorrindo, fazendo crochê, contando piada, porque ela escolheu não deixar que aquilo a definisse. E eu aprendo com elas. Aprendo que dor não é vergonha, que cicatriz não é fraqueza, que recomeçar não tem idade. Se você conhece uma mulher que precisou recomeçar depois de velha, manda pra ela. Você é mais forte do que imagina. Teve um dia nessas reuniões que a dona Marilene me olhou e disse: "Vera, sabe qual é o nosso erro? A gente acha que precisa estar sempre disponível, sempre pronta, sempre forte. E quando a gente fraqueja, quando a gente diz não, a gente se sente culpada. Mas a verdade é que a gente tem direito de fraquejar, tem direito de dizer não, tem direito de ser humana." E aquilo me acertou em cheio, porque é verdade. A gente passa a vida inteira se cobrando perfeição, se cobrando força, e quando a gente não aguenta, a gente se culpa, como se descansar fosse fraqueza, como se limite fosse falha de caráter. Mas não é. Limite é sobrevivência, descanso é direito e fraquejar é humano. Hoje eu sei disso, mas demorei 67 anos para aprender. E sabe o que eu desejo? Eu desejo que as mulheres mais novas não demorem tanto quanto eu, que elas aprendam logo, que elas coloquem limite desde cedo, que elas não aceitem desrespeito achando que isso é amor, que elas não se anulem achando que isso é sacrifício. Porque a gente pode amar sem se destruir, a gente pode cuidar sem se anular, a gente pode ser mãe, esposa, avó, filha, sem deixar de ser a gente mesma. E isso precisa ser dito, precisa ser gritado, precisa ser ensinado, porque tem muita mulher por aí se destruindo em silêncio, achando que é obrigação, achando que é amor, achando que não tem escolha. Mas tem, sempre tem. E a escolha mais corajosa que a gente pode fazer é escolher a gente mesma. Eu escolhi e não me arrependo. Não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Não sei se a Jéssica vai terminar a separação, se vai conseguir se reerguer, se vamos voltar a ter uma relação próxima um dia. Não sei se o Rodrigo vai voltar, se vai sumir de vez, se vai tentar se vingar de algum jeito. Não sei se os netos vão crescer me culpando ou me entendendo. Eu não sei de nada do futuro.
E sabe de uma coisa? Tá tudo bem, porque eu aprendi que a gente não controla o futuro. A gente só controla o agora. E agora eu estou em paz. Agora eu durmo sem angústia, acordo sem medo. Olho pro espelho e me reconheço. E isso pra mim já é vitória suficiente. Eu não preciso de final feliz. Eu não preciso de reconciliação dramática. Eu não preciso de pedido de desculpas público. Eu só preciso da minha paz, da minha dignidade, do meu respeito próprio. E isso eu tenho. Então, se você tá me ouvindo e tá passando por algo parecido, eu quero te dizer uma coisa. Você não tá sozinha. Você não tá errada. Você não é má. Você não é egoísta. Você é humana. E você tem direito de se proteger. Não importa quantos anos você tem. Não importa quantas pessoas vão te criticar. Não importa se vão te chamar de louca, de exagerada, de ressentida. Você tem direito de dizer não. Você tem direito de bloquear o cartão, de mudar a senha, de fechar a porta, de se afastar, de recomeçar. Você tem direito de escolher a sua paz. E se alguém te disser que você está sendo egoísta, você olha nos olhos dessa pessoa e diz: não, eu estou sendo sobrevivente. Porque é isso que a gente é, sobreviventes. A gente sobrevive ao luto, à traição, à solidão, à humilhação, à dor de ser desrespeitada por quem a gente ama. E a gente continua. A gente levanta. A gente respira. A gente segue. E isso não é pouca coisa. Isso é tudo. Eu sou a Vera. Tenho 67 anos. E eu sobrevivi. Sobrevivi à viuvez, à pobreza, Ao cansaço, à ingratidão, ao desrespeito, à dor de descobrir que a minha própria família me via como um recurso, não como uma pessoa. Mas eu sobrevivi. E mais que isso, eu venci. Porque vencer não é ter tudo. Vencer não é ser amada por todos. Vencer não é ter a família perfeita. Vencer é se manter inteira, é preservar a dignidade, é escolher a paz, mesmo que doa. E eu escolhi. Eu escolhi a minha paz. Eu escolhi o meu respeito. Eu escolhi a minha vida. E se isso faz de mim a vilã na história de alguém, que seja. Eu prefiro ser a vilã na história dos outros do que a vítima na minha. Porque a minha história é minha e eu decido como ela termina. E ela termina assim, como uma mulher de 67 anos, sozinha na sua casa, tomando café na cozinha, olhando pela janela, sentindo o sol no rosto. Cansada, machucada, mas inteira e em paz. Porque no final das contas é isso que importa. Não importa quantas pessoas ficaram, não importa quantas te abandonaram, não importa quantas te criticaram. Importa se você consegue se olhar no espelho e se reconhecer. Importa se você consegue dormir em paz. Importa se você consegue dizer: eu me respeito. E eu consigo. Então, para você que está me ouvindo, eu deixo essa mensagem final. Amor não é se amular. Respeito não se implora. Você pode amar sua família e ainda assim se proteger. E no final das contas, a única pessoa que vai estar com você até o último dia é você mesma. Então escolha você, escolha a sua paz, escolha a sua dignidade, porque você merece, assim como eu mereci. E foi isso que eu fiz. Eu reagi e não me arrependo.